tarde. E assim, aleluia, eu passo para o presbítero Abel, né? Para estar fazendo essa oração pelo, aleluia, pelo pastor Giovanni, para ele estar trazendo a mensagem da palavra do Senhor nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Oramos, irmãos. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós nos encontramos nesta tarde, alegremos-nos e regozijemos-nos nela. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa regê-lo nesta tarde, Senhor. Fala conosco, usa a boca do Teu servo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saudar a todos os amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz que excede a todo entendimento, a todos os nossos amigos, todos aqueles que nos assistem agora diretamente do YouTube, na rede mundial. Deus possa abençoar a cada um onde quer que você esteja. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Nós cremos piamente nas verdades eternas da palavra de Deus, e por crermos nessas verdades, nesses postulados apostólicos, nesses decretos divinos estabelecidos pelo próprio Deus, nós continuamos a pregar, porque esta é a ordenança mor que foi outorgada à igreja, ou seja, o grande comissionamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, enquanto perdurar esta dispensação da graça, nós estaremos apregoando a vinda do Senhor, porque é uma ordenança, um mandamento que nos cabe. E ai de nós, conforme disse o apóstolo Paulo, se nós não pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão nós estamos aqui nesta praça para mais uma vez anunciar-vos as verdades da salvação. A Bíblia diz que a salvação foi concedida pelos méritos de um homem, Jesus Cristo, que ao morrer na cruz de Gólgota, cumprindo assim uma determinação divina, trouxe redenção para toda a humanidade, para todos os filhos de Adão que caíram no pecado, que deixaram de observar aquilo que Deus havia estabelecido e se entregaram a práticas que verdadeiramente feriram aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Então, para que o homem não vivesse para todo sempre em desventura e fosse condenado diretamente ao inferno, Jesus veio a este mundo para abrir uma porta, para conceder uma opção, para dar ao homem a possibilidade de redenção, para que ele escape da condenação, se tão somente der ouvidos às palavras do Evangelho e se tão somente crer na eterna redenção que por meio dele foi oferecida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu serei breve em minhas palavras, trarei apenas uma palavra de reflexão aqui nesta tarde, que está embasada na segunda carta do apóstolo Pedro, que nos fala sobre a vinda do Senhor. Nesses últimos dias precisamos falar sobre a vinda do Senhor. Nós precisamos falar sobre o advento da vinda do Senhor, que foi prometida e vaticinada e está registrada nos anais das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que Deus é fidedigno em tudo aquilo que falou, em tudo aquilo que prometeu, e a sua palavra jamais cairá por terra. O próprio Jesus, ele decretou e declarou que ele viria outra vez. E ao longo dos séculos esta é a esperança da igreja, e a igreja permanece firme, aguardando o advento da vinda do Senhor. Por essa razão nós estamos aqui fazendo notório
esse ministério e anunciando a vinda do Senhor, a volta do Senhor até que Ele venha e até que os trabalhos sejam então aqui na terra findados. Assim diz o apóstolo Pedro: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Em sua palavra, o apóstolo Pedro faz alusão às palavras que foram ditas pelos santos profetas, homens que receberam uma inspiração divina para profetizar e falaram em tempos remotos sobre fatos, acontecimentos, circunstâncias que se dariam à humanidade nos últimos dias. Os grandes profetas de Deus vaticinaram sobre os nossos tempos. Eles viram o que está acontecendo na atualidade, porque Deus lhes deu uma visão que verdadeiramente ultrapassou a barreira da história, e eles enxergaram todos os acontecimentos escatológicos e apocalípticos que se dariam no presente tempo, na presente era da igreja. Ora, meus amados irmãos, tudo aquilo que está se dando, tudo aquilo que está acontecendo é o pleno cumprimento da verdade bíblica. Tudo aquilo que os profetas falaram, eles falaram movidos pelo Espírito Santo e nos deixaram de antemão avisados para que nós não fôssemos pegos de sobreaviso, para que nós não fôssemos pegos desprevenidos, porquanto Deus, Ele deixou de antemão um povo preparado, a fim de que eles não fossem de modo algum abarcados pelo engano e pela malignidade dos tempos finais, porquanto eles estavam inteiramente firmes no relato profético. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, que crê no relato profético e que crê na verdade apostólica e que se finca nesses postulados, ela jamais será pega de desprevenida, porquanto ela
até o Espírito do Senhor, e o Espírito é o que revela todas as coisas, e pela sua palavra, e pelos indícios e acontecimentos que estão se dando no mundo, os indicadores comprovam, com relatos comprobatórios, que Jesus Cristo há de voltar, e os sinais da sua vinda se aceleram, e todos aqueles que verdadeiramente desejam escapar da condenação, desejam escapar do juízo, precisam dar ouvidos à voz de Deus, precisam ouvir a voz do Espírito Santo em tempo oportuno, porque caso contrário estarão irremediavelmente perdidos. É necessário ouvir a autoridade profética, e é necessário também ouvir a autoridade apostólica, porque tanto a autoridade profética dos profetas como a autoridade apostólica procedem de Deus e do Espírito Santo de Deus, que usou estes homens e usa a vida de cada um que dá ouvidos à sua verdade e que se deixa usar como instrumento vivo para pregoar estas verdades ao mundo. A Bíblia diz claramente que nos últimos dias se levantariam indivíduos que escarneceriam da aparente demora da vinda do Senhor. E Pedro declara que haveriam escarnecedores, pessoas que ignoram a longanimidade de Deus e o favor de Deus. Ora, devemos entender peremptoriamente que se Deus permitiu que houvesse um longo período de graça, um longo período dessa dispensação da graça, é para que muitas pessoas que hoje estão no caminho da perdição possam se voltar para a verdade e possam ser salvas. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu costumo sempre dizer: Deus habita a eternidade, Deus não está em Cronos, Deus está em Kairos. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Deus é eterno, Deus é imutável em natureza e prática, Ele é o que sempre foi. Nós estamos passando, mas Deus é o Senhor. Ele um dia chamará todos para prestarem contas pelas suas obras cometidas no corpo, por todas as suas atitudes. Portanto, Ele está oferecendo graça, Ele está oferecendo favor, Ele está oferecendo um caminho de oportunidade, uma porta estreita para que você possa entrar. Ele está te facultando realmente a possibilidade de você abandonar a sua velha vida de derrota, a sua velha vida de culpas, a sua velha vida aprisionada pelo diabo, para se voltar para Jesus e ser liberto em toda a plenitude e experimentar toda a plenitude de graça, de poder e de virtude, que só é possível na presença de Jesus, na presença daquele que nos amou e a si mesmo se entregou na cruz de Gólgota, para que pudéssemos ter vida abundante, para que pudéssemos ter um gozo espiritual, para que pudéssemos ter a certeza de que um dia, ao deixar esta plataforma terrenal, nós encontraremos com Ele nas mansões celestiais, na região da santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que se levantariam alguns que não creriam nestas verdades e fariam pouco caso dessas verdades para sua própria desgraça e condenação, e muitos zombariam e fariam escárnio da aparente demora da vinda do Senhor. Mas isso de antemão nos foi claramente avisado pelos profetas, e claramente os apóstolos nos deixaram preparados para que, quando víssemos estas coisas, nós estivéssemos cientes de que estamos diante do pleno cumprimento das Escrituras. Mas assim como Deus destruiu o mundo no dilúvio, assim como Deus trouxe
realmente todas as coisas à existência pelo poder de sua palavra. Pelo mesmo poder de sua palavra, Ele decretará o momento exato em que o trono do juízo será estabelecido, e Ele chamará ao escrutínio de sua poderosa vontade todos aqueles que estiverem vivos e todos aqueles que estiverem mortos, porque a Bíblia diz que para Deus não existem mortos, porque todos estão vivos diante dEle, quer esteja nos céus, quer esteja no inferno, e Ele sabe onde cada um está, e no momento certo, no momento exato, quando chegar a hora, Deus chamará ao juízo todos os indivíduos, e alguns se levantarão para a ressurreição da condenação, ao passo que outros se levantarão para a ressurreição do gozo eterno, para receber o seu galardão, para receber as palavras afáveis do Senhor, para receber a sua recompensa, ao passo que outros se levantarão, como disse o profeta Daniel, para a vergonha e para o desprezo eterno, porque negligenciaram a oferta da graça, porque espezinharam o sangue da aliança e fizeram agravo ao Espírito da graça. Toda vez que você rejeita a palavra do Evangelho, você está fazendo agravo ao Espírito da graça, você está perdendo a oportunidade de se reconciliar com Deus, porque no momento exato em que você for chamado, em que Deus lhe chamar ao juízo, não haverá tempo para ajustes de última hora, não haverá tempo para arrependimentos de última hora, porque no momento em que você deixar este mundo, a Bíblia diz que ao deixar este mundo, o homem seguirá a juízo de suas más obras. Os homens podem ignorar esta verdade, os homens não podem dar crédito, mas eles estão caminhando forçosamente para o encontro com o juiz que hoje pode ser o teu Salvador, pelos méritos salvíficos de Jesus em Gólgota, o juiz que hoje pode ser o seu Redentor, pela obra expiatória da cruz, pelo sangue precioso e inaudito carmesim, que foi vertido na cruz de Gólgota, para te dar redenção eterna. Você hoje tem tudo, mas pode perder tudo, caso procrastine a oportunidade, caso deixe para depois, caso pense que ainda tem muitos dias. Muitas pessoas acham que tem muitos dias. Lembre-se da passagem que foi anteriormente citada aqui, daquele homem rico que tinha muitos celeiros, e ele, naquele ano, ele viu que a sua colheita seria bem ampla, bem pródiga, e ele disse: tenho muitos bens, destruirei estes celeiros e construirei outros ainda maiores. Depois recolherei todo o fruto do meu trabalho para estes celeiros, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e folga. Mas naquela mesma noite ele ouviu a voz de Deus: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se nesta noite te pedirem a tua alma, para quem tu irás? Se nesta noite você for chamado para a eternidade, para qual lugar tu irá? Céu ou inferno? Você deveria pensar na eternidade. Os homens estão muito fincados nas coisas de aqui, estão muito presos à loucura deste tempo, estão muito presos àquilo que o mundo e Satanás pode oferecer, estão arraigados a esta presente era maligna. Mas eu quero dizer que é mais importante se preparar para a era que está vindo, para a vinda do Senhor, para o estabelecimento do reino de justiça, da qual farão parte somente aqueles que amam o Senhor e que receberam a sua vida eterna, a sua salvação, e que creram no Evangelho, porque caso contrário não entrarão no repouso do Senhor, como está escrito. Os céus e a terra que agora existem, diz o apóstolo Pedro, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo está reservado para o fogo.
Se nos dias de Noé a terra foi destruída com água, e somente sobreviveram ao cataclisma de águas a família de Noé, porque creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, o juízo de Deus implacável será por meio de fogo, e fogo destruidor. Deus há de trazer o juízo sobre o mundo, e há de estabelecer esse juízo com rigor sobre todos aqueles que desprezaram a verdade e esqueceram-se de sua palavra. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos, Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo, a fim de que muitos sejam salvos. Portanto, que você possa dar ouvidos à voz de Cristo e do Evangelho, que você possa crer naquilo que está consignado nas santas páginas da Bíblia, a fim de que você venha a escapar da condenação eterna e viver uma vida na presença daquele que por você morreu em Gólgota, para te dar esperança e paz que excede a todo entendimento. Eu agradeço a oportunidade, e que Deus possa te conceder uma outra oportunidade, que Deus possa falar ao seu coração e possa libertá-lo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.